Primeiramente eu peço a sua inscrição no canal, ó. Chegou faz alguns dias aqui a nossa placa de 1 milhão de inscritos. E chegou também lá pra minha mãe, eu mandei pra minha mãe, a placa de 100 mil inscritos do nosso segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. É uma placa um pouquinho menor. Quando ela vier me visitar, ela traz a placa. Estamos chegando a 1,5 milhão de inscritos pro desespero dos bolsonaristas. Por isso eu peço a sua inscrição. E quem é inscrito, verifica se o YouTube não tirou sua inscrição, porque eu fiquei chocado com o número de comentários de pessoas dizendo: Thiago, o YouTube também tirou a minha inscrição, quando eu citei isso num outro vídeo. Quem não é de comentar muito no canal, eu peço que você faça um comentário com pelo menos 3 palavras nesse vídeo, porque senão o YouTube pensa que algumas contas são robôs ou que foram cadastradas por erro no canal, inscritas por erro, e aí o sistema do YouTube acaba tirando a inscrição automaticamente. Mas se você comenta uma vez por semana, pelo menos, aí isso tende a acabar. Então faz um comentário. Lembremos, o algoritmo do YouTube considera comentários com mais de 3 palavras e não considera emojis, diferente do Instagram. Se eu desse um curso de redes sociais, eu explicava isso, mas não vou explicar aqui porque eu vou alongar demais. Falemos aqui do assunto do vídeo, que são os patriotas causando briga na prisão. Olha só que coisa. Nesse final de semana de Páscoa, teve visita aí em vários presídios do Brasil. Acredito que em todos os presídios do Brasil teve aí visitação. E tiveram alguns familiares de patriotas que, eu vou falar, estão bem tristes, porque não conseguiram visitar seus familiares. Gravaram aí familiares de um patriota, vou te mostrar o vídeo já já. Patriota. Patriotário, gravou vídeo dizendo o seguinte, que não conseguiram visitá-lo 15 dias atrás, as visitas são a cada 15 dias, não conseguiram visitá-lo 15 dias atrás e não conseguiram visitá-lo nessa Páscoa. Só a esposa conseguiu visitar, a mãe foi barrada. Por quê? Porque estava causando confusão. Aí você deve estar pensando, confusão lá na Papuda, Thiago? Não, porque esses patriotários, quando eles foram presos, eles pediram para serem transferidos para suas cidades e não para ficar em Brasília, na Papuda. Lembremos, se você pegar os presídios aí do Brasil, o presídio da Papuda é um dos melhores em qualidade, tá? Assim, até em tratamento aos presos, tudo mais, a gente sabe como são as condições carcerárias no Brasil. Não é nada bom, não estamos na Noruega, que, olha, eu acredito que um presidiário na Noruega vive muito melhor do que 50% dos brasileiros, talvez. Bem, apartamento com quarto e sala, TV, dependendo do crime que cometeu, tem até internet no negócio. Pois bem, bom, tem presídio no Brasil que também tem internet, os caras ficam dando golpe o dia inteiro, né, de dentro do presídio. Mas enfim, outro nível lá. Mas no Brasil a gente sabe que é ruim a coisa. E aí, eles estavam presos na Papuda, e os meninos na Papuda e as meninas na colmeia, como gostaria a Damares. Aí pediram transferência. Alguns continuam lá na Papuda e na colmeia, outros se transferiram. E aí, um dos bolsonaristas conseguiu, um dos que invadiu, depredou tudo no dia 8 de janeiro, foi preso em flagrante e depois de 4 meses foi solto. O Alexandre de Moraes, eu vou te falar, se tem um erro que cometeu o Alexandre de Moraes aí nos últimos 4 anos, 4 não, 5, né, desde que começou o inquérito das fake news, o erro do Alexandre foi que às vezes ele foi clemente demais. E com fascista, com nazista, com nazifascista, você não pode dar meio passo atrás, mas nem para pegar impulso. Isso não existe. Ah, mas vou dar um passo atrás para pegar impulso. Não! Pega impulso de onde você está. E toda vez que ele foi clemente demais, aconteceu alguma coisa e esses bolsominions provaram que eles não mereciam tal misericórdia e tal clemência. Pois bem, eu lembro quando ele soltou o Oswaldo Eustáquio, porque o Oswaldo Eustáquio falou que ficou paraplégico. Ele é o único paraplégico que eu já vi na minha vida que ele ia ajeitar na cadeira de rodas, aí ele dava uma levantadinha assim com o pé. O cara tá paraplégico, ele tá na cadeira de rodas assim, de repente ele levanta assim. Eu falo, peraí, sem usar a mão. Peraí. Eu vi gente falando, mas ele é paraplégico e ele mexe as pernas. Eu lembro quando eu era criança, tinha um menino na minha sala que ele tinha uns 9 anos de idade, ele era paraplégico, ele mexia as pernas, ele tinha, acho que ele teve poliomielite quando era mais criança, então ele mexia as pernas, ele quase andava. Acredito até que com fisioterapia voltaria a andar, mas o caso do Oswaldo Eustáquio não tenho detalhes. Enfim, ele falou lá que se machucou na prisão, que isso era uma tortura, o Alexandre soltou, e aí depois o Oswaldo Eustáquio estava envolvido naquela lá de tentar explodir
o aeroporto de Brasília e estava envolvido lá nos atos terroristas do dia 12 de dezembro de 2022. Lembremos que queimaram ônibus, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, fizeram lá um escarcéu os bolsonaristas. Pois bem, o Alexandre de Moraes também teve clemência com um patriota. Eu vou te mostrar que os familiares dele, as familiares dele, quase chorando. Por quê? Porque esse patriota está em apuros. Olha, quando se eu falar patriota, entenda patriotário. É que a palavra é muito grande. Aí eu vou falar... Olha, tá muito engraçado isso aqui, tá muito engraçado. Esse vídeo podia estar em comédia. Eu dou muita risada quando eu vejo. A culpa não é das familiares. Talvez seja até bolsominions, mas não eram elas quem estavam lá no dia 8 de janeiro dando golpe. Muito provavelmente devem ter dito para ele não ir. Duvido que a esposa queria ficar sozinha em casa com filhos e tudo mais. Mas os imbecis foram. E aí, olha só, vamos lá, um trecho do vídeo. Sejam bem. Meu nome é Maria de Fátima, essa aqui é a minha mãe, Maria Aparecida. Nós somos a família, parte da família de Marcos Soares Moreira. Marcos Soares é um preso político, um dos presos políticos que vocês têm ciência. Que retornou à prisão depois de um descumprimento de medida cautelar no mês de setembro do ano passado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui como um pedido de socorro e peço a todos vocês aí que façam a divulgação, façam esse vídeo chegar às autoridades, né, à Secretaria de Segurança Pública, podem divulgar onde for necessário, porque eu estou fazendo esse vídeo a pedido do meu irmão. O meu irmão hoje, eu vim visitá-lo, minha mãe não conseguiu entrar. Na visita há 15 dias atrás, nós não conseguimos fazer a realização da visita por uma suspensão devido a uma ocorrência dentro da cela, uma briga que teve entre detentos envolvendo meu irmão. Eu falei esposa, ela é irmã. Tá. E você vê já desde o começo que ela é bem bolsominion, como eu falei. Bolsominion também, só que ela e a mãe não foram lá invadir a sede dos três poderes. Quem foi? É o patriotário. Então o Marcos foi lá. Aí ele foi solto 4 meses depois, tá? A linha do tempo é essa. Janeiro, tal, foi solto em maio. Ficou 3 meses solto, mais ou menos. E aí ele descumpriu medidas cautelares. Usar a tornozeleira, não fazer post nas redes sociais. Descumpriu o Marcos. Olha, lembremos, são mais de 1.500 terroristas que foram presos no dia 9 de janeiro de manhã. Boa parte deles foi solta. A grande maioria já está respondendo em liberdade. Alguns já foram condenados e já voltaram para a jaula depois da condenação. Dos que estão respondendo em liberdade, eu fiquei sabendo de vários casos em que eles descumpriram medidas cautelares, principalmente a de não se manifestar nas redes sociais e a da tornozeleira. Eu lembro o Daniel Silveira, quando ele estava com tornozeleira, ele deliberadamente quebrava a tornozeleira. Ele quebrou a tornozeleira dele pelo menos 27 vezes. Depois ele se recusou a usar a tornozeleira. Aí o Alexandre de Moraes deu uma multa de 15 mil reais por dia que ele não usasse tornozeleira e ele passou a descumprir essa medida e a multa dele começou a aumentar. Estamos falando aí de 450 mil reais por mês de multa, 15 mil reais por dia. E ele não estava nem aí. Acabou preso e com uma multa de mais de 2 milhões e 600 mil para pagar. Inteligentão, hein? Inteligente. Se ele usasse a tornozeleira, o Daniel Silveira, direitinho, o Daniel Silveira estava solto até hoje. Não estava preso, ele já foi condenado, então estava preso já estaria preso novamente. Mas ele teria respondido o processo inteiro em liberdade. E ele não teria sido preso no dia que foi, porque quando ele foi preso, ele ainda tinha ali um embargo de declaração que ainda faltava ali umas semanas para julgar, então ele seria preso algumas semanas depois. Mas, veja, resolveu quebrar. E 2 milhões aí e tanto, 2 milhões e 600 e poucos mil, que ele vai ter que pagar, que ele não ia precisar ter pago. Olha só. Então o Marcos aí estava solto. Estaria solto hoje. A esmagadora maioria dos terroristas ainda não foi julgado. Já você vai ver a situação do Marcos, ele também não foi julgado. O Marcos ia ficar solto um tempão até ser julgado. Tem processo aí que talvez não seja julgado ainda nem esse ano. Porque são mais de 1.500, então obviamente demora. O STF está julgando aí de 15 em 15, 20 em 20, às vezes julga 30, mas pô, são 1.500, demora. Aí o Marcos não, Marcos é espertalhão, gosta de golpe de Estado, o Marcos. Então o Marcos fez o quê? Brigou na prisão. Isso é no Espírito Santo, tá? Não é na Papuda. Aí E hoje eu venho ver meu irmão está desesperado por visita por um pedido do meu irmão. O meu irmão hoje, eu vim visitá-lo, minha mãe não conseguiu entrar.
Na visita 15 dias atrás, nós não conseguimos fazer a realização da visita por uma suspensão devido a uma ocorrência dentro da cela, uma briga que teve entre detentos envolvendo meu irmão. E hoje eu venho ver meu irmão está desesperado porque ele está sendo ameaçado amanhã tomar uma surra no banho de sol. Uma surra em uma tentativa contra a própria vida dele. Então eu peço desesperadamente que vocês me ajudem, porque a segurança do meu irmão, ela não está sendo preservada. O meu irmão está passando fome dentro do presídio, o meu irmão está doente e eles não dão um jeito de agilizar a questão do julgamento dele. Os presos que estão no inquérito 4921 estão para iniciar a instrução, o julgamento, mas não iniciam. Então a gente precisa que seja tomado algum tipo de providência. Amanhã estarei bem cedo aqui no presídio. Ela quer que inicie o julgamento, meu. Mas esse pessoal eu não entendo. O irmão dela foi preso, foi solto. Era pra ele estar respondendo em liberdade, ó, que demore pra julgar, porque quanto mais demorar, mais tempo eu fico em liberdade. Mas não, o espertalhão conseguiu dar um jeito de ser preso de novo. Aí agora ele tá querendo acelerar o julgamento, só que os patriotários estão sendo condenados a apenas de 13 a 17 anos de prisão. Então não importa se o julgamento dele vai ser hoje, se vai ser amanhã, ou se vai ser daqui a 1 ano e meio. Ele tá preso. E quando ele for julgado e condenado, na melhor das hipóteses, na melhor de todas, ele vai pegar 13 anos de jaula. 13 anos de jaula quer dizer que ele vai cumprir aí de regime fechado pelo menos uns 2 anos e meio. Se você pensar que ele cumpriu aí 5 meses do ano passado, de setembro até agora, mais 6 meses, cumpriu aí 1 ano. Menos de 1 ano. Menos de 1 ano ele cumpriu. Então, tem aí mais um bom tempo de jaula para o senhor Marcos. Isso se ele tivesse bom comportamento, só que a irmã dele deu notícia em primeira mão. O Marcos, ele brigou na prisão. Então o Marcos não tem bom comportamento. Então o Marcos não vai ter progressão de pena tão rápido. Aquilo lá de, nossa, fica só 1/6 da pena. Nananina não, pro Marcos já não se aplica. Lembremos, o Marcos, ele descumpriu medidas cautelares. Então, muito provavelmente, ele não vai pegar pena mínima. Então, aquilo de 13 a 17, esquece. Provavelmente vai pegar 17 o Marcos. E provavelmente ele não vai ter aquilo lá que tem no Brasil. Nossa, é réu primário, ele cumpre 1/6 da pena. 1/6 da pena de 17 anos são 2 anos e 10 meses. Depois de 2 anos e 10 meses, ele passa aí para um semiaberto, para um regime um pouquinho melhor, em que ele já tem alguma liberdade. Depois de mais 2 anos e tanto, aí ele passa aí para um regime melhor. Será? Não. Brigou. O patriotário brigou. Como todo bolsominion brigou. Agora, com quem que brigou o patriotário? Com quem será? Vamos ver o que fez o Marcos. Vamos lá, tem mais detalhes aí sobre a saga criminosa de Marcos. Calma, tem mais, vamos lá. Representantes de defesa e junto com alguma equipe de reportagem que se disponibilizar está conosco aqui. Então me ajuda a divulgar esse vídeo por segurança, por ajuda, por um pedido de socorro do Marcos. Obrigada. Sejam bem. Meu nome é Maria de Fátima, essa aqui é minha... nesse vídeo. Mas enfim, as matérias lá na imprensa bolsonarista dizem que o Marcos brigou com presos da ala LGBTQIA+. Ele provocou presos LGBT lá no presídio onde ele estava, e aí os presos revidaram. E aí foram separados, o Marcos sofreu punição, os outros não. Quem sofreu punição foi o Marcos. Olha, isso diz muito, muito, muito. Porque a gente sabe que a maioria dos policiais são bolsominions. A gente sabe que tem uma chance enorme da direção do presídio ser bolsominion. Para eles brigarem e o bolsominion ser punido e os outros não, olha, realmente. Pois bem, e aí, pelo que diz ela, eles ameaçaram, a gente tá em cela separada, então no banho de sol eu te dou uma surra. Se fizerem isso aí, esses outros é que vão ter problemas. O Marcos tá aí passando um drama. Lembremos, se no dia 8 de janeiro de 2023 o Marcos ficasse na casa dele, lá no Espírito Santo, do lado da irmã querida dele, do lado da mamãe dele e tal, falando, esse Lula, eu odeio Lula. Pronto. Se ele ficasse na casa dele, nas redes sociais, dizendo, eu odeio Lula. Pronto, sem problema nenhum. Mas não. O Marcos pegou um ônibus, o Marcos pagou do bolso dele, ou alguém pagou, não interessa. Ele saiu da casinha dele, deixou a família em casa e ele foi até Brasília quebrar tudo. Foi isso que o Marcos fez. Aí o Alexandre foi clemente. O Alexandre falou, solte. Põe só uma tornozeleira no rapaz, porque ele é um pobre coitado bolsonarista. O que fez o Marcos?
Não, descumpriu as medidas cautelares, voltou para a prisão e arranjou briga. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Olha, a vida da maioria desses patriotários tá difícil, mas vai piorar muito, viu? Vai piorar muito, porque a maioria ainda não foi julgado. Quando eles começarem a pegar as penas de 17 anos, aí é que vai ficar feia a coisa. Lembremos, muitos não são réus primários. Então muitos não vão ter isso aí de serem soltos antes, de progressão de regime antes. Muitos vão ficar ali 7, 8, 9 anos enjaulados, que é o lugar deles. Não tentaram dar golpe de Estado? Essa é a pena. O chefão da quadrilha muito em breve estará com eles. O Marcos vai se arrepender de ter pedido transferência da Papuda, porque na Papuda já chegará Jair Bolsonaro. Ele não queria ficar fechado com Bolsonaro? Hashtag fechados com Bolsonaro. Pois bem, muitos estarão fechados com Bolsonaro. O Marcos, infelizmente para ele, vai estar preso a alguns milhares de quilômetros do ídolo. Nem isso deu certo pro Marcos. Peço aí a sua inscrição aí no canal. Ó, de nada, viu, irmã e mãe do Marcos? Queriam que se divulgasse em todos os lugares. Tô aqui divulgando. Falou!